número 13, nossa palestra de número 13, hoje é intitulada O Espiritismo Moderno. Onde está o Espiritismo Moderno? Vocês sabem? Será que é só o Espiritismo normal que muitos conhecem, kardecismo? Não. Analise bem, o Espiritismo Moderno iniciou-se com a família Fox, nos Estados Unidos, no século XIX, e no meio dos adventistas já existia em 1890 o grupo denominado Carne Santa, que hoje Satanás elaborou seus mesmos meios, fazendo os adventistas da promessa, como a Carne Santa antigamente. A única diferença do Espiritismo, da Mesa Branca, do Kardecismo e de outros é que os pentecostais, neopentecostais, carismáticos não falam com os mortos, mas fazem curas e milagres iguais. O mesmo dom de línguas diabólico deles é o do candomblé e da Umbanda. Gênesis capítulo 3, versículo 4, Deuteronômio 18, versículo 11. Deus abomina a imortalidade da alma. Os mortos não sabem de nada. É como uma tomada fora do interruptor, não funciona. Assim o homem, quando morre, acaba tudo. Ninguém vai para o céu da barão ou para o céu. Isso é coisa de crente domingueiro, crente dominical, e católicos que herdaram do paganismo platônico. Vamos analisar algumas partes da Bíblia. Em Eclesiastes 9:5 diz: Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9:6 Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja pereceram. Eles não têm parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Salmo 6, versículo 5 diz também: Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Isaías 38:18 Porque não te louvará a sepultura, nem a morte te glorificará, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Então nós vemos que nós temos várias partes bíblicas das escrituras da Bíblia hebraica que diz que os mortos não sabem de nada. Isaías 38:19 Ó vivente, este te louvará, como hoje o faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. Então o que acontece? Só os vivos serão louvados, só eles serão lembrados, só eles pensarão e poderão lembrar de alguém. Isaías 8:19 Quando disserem, consultai os que têm espíritos familiares, e os adivinhos que chileiam e murmuram, não consultará o povo de Deus? A favor dos vivos consultarão aos mortos? Não, porque esses espíritos que vêm personificando os mortos são demônios. Veja Mateus 25:41, 2 Pedro 2, versículo 4, Efésios 6:12, Apocalipse, ou seja, Revelações 12:9, 2 Coríntios 11:14. Isaías 51, versículo 12. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se tornará em erva? Quando morre, vira pó, pois o homem, a matéria, é um boneco de barro, onde o Eterno soprou seu fôlego divino. Daí, quando você vê a pessoa morrer, faz aquela sororoca da morte. É Deus sugando o sopro que ele jogou no homem. Então a alma é a terra, mas o fôlego de Deus. Morreu, acabou. É só esperar a redenção à volta de Roshua para se juntar o fôlego à matéria e o homem renascer com um corpo novo e irredutível. Quem foi o primeiro espírita? Gênesis capítulo 3:1 Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse a mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis capítulo 3:2 E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Gênesis 3:3
O fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis nele para que não morrais. Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Gênesis 3:5. Porque o Eterno sabe que no dia em que dele comer se abrirão vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então nós vemos que Satã, usou como se fosse o seu cavalo, como se falam os espíritos, a serpente, que era muito linda, voava, tinha asas, para fazer o quê? Ela falar a Eva, jogar o chaveco para ela pecar. Então nós vemos que o primeiro médium foi a serpente. O espiritismo moderno veio com a família Fox. Então, não criticando as religiões com todos os respeitos, tá? Mas o kardecismo, a Rosa Cruz, a fraternidade rosacruciana, a maçonaria, a ordem do Graal, a gnose, comunhão do pensamento e outros, como a serpente, não recebe anjos de luz, são todos demônios. Os médios e mentores recebem demônios, são o cavalo deles. Nós vemos em Êxodo 22:18 que era tão pecado praticar necromancia que toda feiticeira devia morrer. Então hoje nós vemos o que? Que diz assim em Êxodo 22:18: a feitiçaria não deixarás viver, a feiticeira não deixarás viver. Quem consulta esses algoreiros devem ser eliminados do meio do povo de Deus. Então diz que os macumbistas que consultavam, até os que consultavam os feiticeiros, as pitonisas, deviam morrer. Então nós vivemos hoje, não se mata logicamente os macumbistas, nem os que os consultam, mas devemos ficar longe deles, pois o espiritismo faz seu culto à natureza e a deuses mutantes, como o hinduísmo, o shintoísmo, o budismo e outros cultuam a natureza. Segundo Reis 17:16, deixa bem claro: deixaram os mandamentos do Senhor Yahvé e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, um ídolo do bosque, adoraram perante o exército do céu e serviram a Baal. Não é assim hoje? Adoram imagens de animais, imagens de homens que dizem que são santos, mas não passaram de pecadores miseráveis? Você vê rituais até humanos na Quimbanda, em religiões africanas, os celtas. Segundo Reis 17:17, também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e filhas, e deu-se adivinhações, e criaram em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Nós vemos que no passado, até, por que veio a circuncisão aos judeus? Por quê? No passado o judeu era circuncidado, não só para dizer que era a raça eleita de Deus, para ter uma diferença, mas era circuncidado até para ir nos templos de Diana, de Astarote, pois era como se fosse um prostíbulo. Tinha as sacerdotisas que recebiam ofertas para terem se prostituírem, terem contato canais com o ofertante do templo. Então você dava lá, por exemplo, um saco de arroz, um saco de cevada, de trigo e tal, e você tinha relações sexuais com a sacerdotisa. Então nós vemos que caos que era no passado. E a história de Saul? Veja 1 Samuel 28, de 6-18. Saul abandona Yahvé e consulta uma pitonisa, que era uma feiticeira dos tempos helenísticos. Jurou ainda por Yahvé: não, eu não vou lhe matar como matei os outros macumbistas. Então ele não matou ela, consultou ela. E no fim ele perdeu até seu reino. Por quê? A pitonisa disse que o profeta de Deus subiu lá do mundo dos mortos e veio falar com Saul. Isso é mentira. Então você vê a desgraça que é consultar o espiritismo, que Saul enfiou sua espada no chão da terra na guerra, né? Na guerra, enfiou a espada no chão, na terra, e se jogou em cima da espada e falou: não vou morrer pela mão dos inimigos. Se suicidou. Ele se matou. E aquele que se mata não tem salvação, pois a vida é de Deus. Então você vê que desgraça que aconteceu com ele. E no espiritismo moderno? O espiritismo moderno se manifesta em curas. Não é só aquelas curas que enfia tesoura, aquelas operações mediúnicas. Até nas igrejas pentecostais, neopentecostais, você tem as curas. São puro macumbismo, prosperidade material, línguas demoníacas estranhas, estáticas, que não se entende, nem se traduz. O mesmo que se pronuncia nos evangélicos
pentecostais e neopentecostais que são macumbistas também, disfarçados, se falam no candomblé e na umbanda, a mesma língua estranha. Pois a língua dos anjos de Deus é o hebraico. Você vai por aí dessas igrejas neopentecostais, pentecostais macumbistas, até fogo cai do céu no monte, nos seus cultos, fazem vigília no monte, levam até o fogo para casa, cai fogo na folha da árvore e não se queima nada. Isso é pura coisa satânica. Gritam, dão gargalhada, socam nos bancos, ficam em grande êxtase. Tudo isso tem nos carismáticos, nos pentecostais, neopentecostais, nas igrejas renovadas. São puro satanismo. Apocalipse 13, de 11 a 14, Mateus 7, 22, 2 Pedro 2, de 1 a 2. Apocalipse 3, 11. Vi subir da terra outra besta. Tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro. Falava como dragão. E o que acontece? Os demônios falam no neopentecostal, no neopentecostalismo carismático e nos espíritas. Apocalipse 13, 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. A primeira besta é o papado. E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja a chaga mortal fora curada. O general Berthier de Napoleão, no passado, tacou numa prisão, numa cela, o Papa. E o que acontece? Ele morreu lá em prisão, mas depois foi curado, o catolicismo, não surgiu mais papas. Então você vê, não é à toa que o ecumenismo uniu as igrejas evangélicas com o catolicismo. Por quê? O carismático, para não ficar com o nome de católico pentecostal, fez o carismático. São os mesmos dons, curas e as mesmas músicas. Só que até músicas evangélicas lá. Então nós vemos, os mesmos demônios têm nesses lugares, que recebem essas coisas, curas e maravilhas. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, as pessoas se apostatarão, alguns dando fé a ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Apocalipse 13, 13. Faz grandes sinais que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Curas, fogo cai no céu em gravetos levados para casa e não queima na mão. Apocalipse 13, 14. Engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem presença a besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Mas olha o conselho de Mateus 7,15, que ele escreveu lá. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pastorecos falam palavras agradáveis, dão risadinha, contam piadinha nos púlpitos, curas milagrosas, vida financeira próspera. Isso é tudo falsos pastores, falsos cordeiros passados em lobos. Mateus também fala em Mateus 7,22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Sim, fizeram, mas Yehoshua, Messias, não os reconhecerão, porque o que eles fizeram não foi vindo do Espírito Santo de Deus, de Yahvé, e sim movido por demônios, enganando as pessoas, aquelas que não estudam as Escrituras, que não buscam a verdade, não estudam a história, não fizeram teologia. São todas pessoas inocentes enganadas nas Babilônias, nas sinagogas de Satanás. Eu fico até revoltado. É revolta assim, uma revolta santa. Vou falar para vocês de tantos falsos pastores pregarem heresias. Olha o que fala em 2 Pedro 2:1. Também houve entre o povo falsos profetas, houve no passado, como haverá hoje também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Você vê, não é bonito? Não é interessante? Que lindo de se ver. O tal do bispo lá passar lenço na testa, com o senhor dele lá, chega a pessoa põe a mão, lenço na testa, subir com um galão d'água no monte, coitadinho, homem consagrado, né? O outro chega lá, olha no montão de carta, é o Vale do Sal Grosso, a porta não sei do que lá, o que acontece? Fogueira Santa. O outro chega lá, faz seus cultos bonitinhos, cantando música ao vivo, né? Tudo isso é falsos profetas. 1 Timóteo 4:2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência.
Seguirão caminhos que acham fácil, onde não irão querer saber a verdade. As pessoas têm a mente cauterizada, seguindo falsos profetas, fizerais safados, mentirosos. Segundo Pedro 2:2. E muitos seguirão as suas dissoluções pelos caminhos que será blasfemado o caminho da verdade. Estão querendo compromisso com o eterno, com Yahvé? Não, querem caminho fácil. Onde fala a Deus, a pessoa entra lá, em qualquer igreja, qualquer porcaria, onde já se viu. Esses espíritos imundos, malditos, satânicos, que se fazem anjos de luz, irão influenciar os poderes da terra, onde fará quase todos adorarem o domingo, o dia do sol, em vez do sábado do eterno. Apocalipse 16:13. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Por quê? A rã cresce muito. O espiritismo, o protestantismo apostatado e o catolicismo cresceu muito. Mas a igreja de Deus, o sétimo dia, hoje continua pequena. Quase ninguém conhece, porque a verdade ela é pisada por terra. Apocalipse 16:14. Porque são espíritos demônios que fazem prodígios, as quais vão aos encontros dos reis da terra, de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então você vê, até os presidentes, até os reis, hoje seguem as doutrinas apostatadas. E vocês vejam só, no futuro, até todos os líderes irão fazer o que? Perseguirem, irão tentar fazer uma guerra contra Israel, contra a cidade de Deus. Gog é Rússia, Magog, o rei da Rússia, irá se juntar com a China e os países árabes, irão começar a fazer a guerra, a terceira guerra mundial, para destruir Israel e o resto da Europa e a América do Sul, quer dizer, todos os continentes tentarão destruir Israel. Você vê por quê? Porque os espíritos demônios estão unindo tudo no ecumenismo. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, repito, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde, fogo e enxofre, que é a segunda morte. Isso é depois do milênio na terra, depois da nova cidade de Jerusalém, a cidade celestial, descer na terra, no mundo das oliveiras, com Yehoshua. Depois Yahvé virá e jogará fogo do céu e irá destruir Samael, os anjos caídos e os ímpios. Isto será assim o fogo que irá destruir tudo. Gálatas 5:19-20. Porque as obras da carne são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleias, dissensões e heresias. Gálatas 5:21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas e os idólatras. E quem ama e comete mentira. O homem sempre quis um ídolo para poupar e adorar. É tão emocionante. Eu vou ler o último versículo agora para acabar. Êxodo 32. Êxodo 32, de 4 a 8. Veja só o que faz o hinduísmo, a Igreja Católica Apostólica Romana, a ortodoxa, a brasileira, os hindus e outras religiões, budismo tal. Êxodo 32, 4 a 8. Arão pega as mãos, trabalha o ouro com um burril. Fez ele um bezerro de fundição e disseram: Esse é teu Deus, Israel, que te tirou da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante deles, edificou Arão. Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se, comeu, bebeu, depois descansou. Veja só, fizeram do Senhor um ídolo, um bezerro. E o Senhor Yahvé falou a Moisés: Vai, desce, porque teu povo se tem corrompido. Depressa, você tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado.
Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram sacrifícios, e disseram: esse teu Deus Israel que te tirou da terra do Egito. Então entenda bem, veja só, no passado, quando a igreja era católica apostólica, na época de Yoshua, quando era a igreja de Deus, não se adorava imagens, nem dos santos da igreja. O santo é separado para Deus, não para se adorar, pois só Deus é para ser adorado, o único de glória, e o Yoshua é para ser reverenciado por ser o Messias, e é o único intercessor. Então você vê, se no passado Yoshua nunca adorou, só Deus, os apóstolos não adoraram Yoshua, a igreja primitiva, a igreja de Deus, no sétimo dia, não adorou Pedro, Paulo, Mateus, etc. Então hoje, como é que pode? Se adoram tantos santos que estão por aí, e se adoram em outras religiões, até animais. E a última vez que eu falo para você, é heresia. Êxodo fala, Êxodo 20, não terás o Deus diante de mim, não farás parte mais de escultura. E a última coisa, não existe mais milagres e curas do jeito que se tem por aí. Tudo se vem de Satã, Samael. Hoje só se opera através da oração e jejum. Curas e milagres através de oração e jejum. O que você vê por aí, sensacionalismo, não é de Deus, é do diabo. Só quando Yoshua fizer o milênio na terra, que ele virá na sua segunda vinda, fizer o milênio na terra, se terá as curas, os milagres, tudo. Através da oração e do jejum, não através do sensacionalismo. Hoje se temos, mas através da oração e do jejum. E a chuva serôdia, como eu estou dizendo, vai cair no milênio com Yoshua. Esse foi nosso estudo número 13, o Espiritismo. Mais uma vez tomemos cuidado, pois os católicos carismáticos, neopentecostais, pentecostais, igrejas renovadas, não tem diferença de candomblé, umbanda, kardecismo, etc. São tudo macumbistas. Aquele espírito de maravilhas e prodígios é do demônio. A paz convosco, a paz contigo, em nome de Yoshua. Igreja de Deus, sétimo dia.